Boa tarde, gente! Hoje a gente vai apresentar o nosso trabalho de genética e o nosso tema é a miopatia congênita em bovinos. Bom, o meu grupo é composto por mim, Lívia Maria, pelo Arthur e a Maria Clara. O objetivo do nosso trabalho é a gente informar, conscientizar e também aplicar os nossos conhecimentos de genética, o que a gente vem aprendendo durante as aulas, na realidade da bovinocultura. Bom, primeiro a gente precisa saber o que é miopatia congênita. Ela é uma doença rara, hereditária, que afeta os bezerros. E os seus sintomas é fraqueza muscular, dificuldade de locomoção e, em alguns casos mais graves, a morte desse animal. O sistema afetado é o músculo esquelético, que é essencial para a postura do animal, para a locomoção dele e também a alimentação. Bom, alguns sintomas clínicos mais comuns, como eu já falei anteriormente, alguns, os bezerros não conseguirem se levantar, não conseguir se locomover, ter contrações musculares involuntárias, o seu crescimento é comprometido e também a morte nos primeiros dias de vida. Bom, a gente vai explicar a base da genética da miopatia congênita. Vamos demonstrar o cruzamento e os riscos genéticos. E também a gente vai falar sobre algumas estratégias de manejo e prevenção na reprodução bovina. Bom, essa natureza genética da doença, ela é por herança autossômica recessiva duplamente dependente. Os dois genes distintos estão envolvidos, então o gene A e o gene B. E para que o animal seja afetado, ele precisa ser homozigoto recessivo no gene A e homozigoto recessivo no gene B. Ou seja, ele precisa ser Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho para ser afetado. Bom, é só afetado e saudável? Não, a gente tem um portador também. Eu vou deixar a imagem do quadro que a gente fez da diferença do genótipo, situação e o fenótipo. Bom, o genótipo Azão, Bzão, ele é um animal saudável, então ele não tem a doença e não é portador visível. Já o Azão, Bzinho, Bzinho, ele é portador, ou seja, ele não vai ter sintomas, mas ele vai ter a presença no seu gene e ele vai transmitir isso na reprodução, no caso. Bom, Azinho, Azinho, Bzão é portador também, não vai ter os sintomas, mas vai transmitir o gene A. E o Azinho, Bzinho já é um animal afetado, que tem sim a miopatia congênita. Bom, é de grande importância a gente saber o genótipo. Por quê? Por exemplo, você tem uma fazenda que tem dois animais visivelmente saudáveis, então eles não apresentam nenhum sintomas dessa doença. Aparentemente você acha que ele é um animal saudável, e sim, ele pode ser um animal saudável, porém ele pode gerar um bezerro que seja afetado. Por quê? Ele vai ter o gene Azinho, ou Bzinho, então ele vai ser um portador. E isso ocorre pelos portadores silenciosos. Então, muitas das vezes, a gente não vai notar, sem fazer um cruzamento, assim, e buscar a fundo a questão dos pais, se eles são portadores ou não, se os bezerros, os futuros animais podem ser afetados ou também portadores. Então, é muito importante saber o genótipo. Eu vou deixar agora uma foto do animal que apresenta a miopatia congênita e a foto de um animal saudável para a gente ver, comparar os sintomas e como o animal fica
debilitado, como o animal tem dificuldade e por isso, né, em alguns casos, o animal não consegue nem sobreviver. Olá pessoal, hoje eu vou apresentar o trabalho genético com foco em dois cruzamentos, ou seja, a simulação de dois cruzamentos. O primeiro cruzamento, a simulação, cenário 1, azão Azinho com Bzão Bzinho, com azão Azinho com Bzão Bzinho. E no segundo cruzamento, posteriormente, vamos fazer de um azão Azinho Bzão Bzinho, mas com um infectado, que é o azinho Azinho e Bzinho Bzinho. Então, no primeiro cenário, dois heterozigotos para dois genes, o gene A e o gene B. Então, ambos os pais vão ser azão Azinho, Bzão Bzinho, ou seja, possuem um alelo dominante, um recessivo para cada gene. Ou seja, um alelo azão Azinho e o outro Bzão Bzão Bzinho. Então, vamos calcular a chance de nascimento do animal afetado, que é o Azinho Azinho com Bzinho Bzinho. Então, fazendo a análise do afetado no segundo cenário, então vemos que a probabilidade de dar Azinho, Azinho e Bzinho, Bzinho, que é o animal infectado com a doença, a probabilidade é 1/4. E esse 1/4 representa 25%, ou seja, quando temos um cruzamento entre Azão, Azinho e Bzão, Bzinho, com um outro indivíduo, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, que é o indivíduo infectado, vamos achar que a probabilidade do animal ser infectado também, o filho desse cruzamento, vai ser 1/4, que é 25%. Então, no primeiro cenário, tivemos 6,25% do animal ser infectado, e nesse segundo cenário, temos 25%, ou seja, 1/4 do animal ser infectado com a doença. Então, esses são os dois cenários possíveis. Logo, fazendo a multiplicação, então, do animal infectado, lembrando que o animal infectado precisa ser também Azinho, Azinho e Bzinho, Bzinho. A chance de dar Azinho, Azinho no cruzamento do alelo A aqui é 50%, 2/4. E a chance de dar Bzinho, Bzinho no do gene B é também 50%, 2/4. Fazendo essa multiplicação, vamos ter 2/4 vezes 2/4. Corta aqui vai dar 1/2. Corta aqui vai dar 1/2. Então, 1/2 vezes 1/2, vamos achar 1/4. Então, a probabilidade do animal ser Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, vai ser 1/4 nesse segundo cenário. Cenário 2, então, temos um cruzamento entre um portador Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, e o infectado, que é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Então, o gene A, o Azão, Azinho, num cruzamento com Azinho, Azinho, vai poder gerar Azão, Azinho, Azão, Azinho. E o Azinho, na verdade, vai poder gerar Azinho, Azinho e Azinho, Azinho. E o Bzão, Bzinho com um Bzinho, Bzinho, vai poder gerar Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzinho e Bzinho, Bzinho. Ou seja, 2/4 aqui no A, gerar Azão, Azinho e os outros 2/4 Azinho, Azinho. E aqui no GNB, 2/4 Bzão, Bzinho e os outros 2/4 Bzinho, Bzinho. Então, quando o animal é saudável, que é o Azão alguma coisa com Bzão alguma coisa, 9 dividido por 16. Portador, que vai ter ou um Bzão, Bzinho, ou um Azinho, Azinho. 6 dividido por 16. Dentre 16 possibilidades, 6 tem ou Bzão, ou Bzinho, Bzinho, ou Azinho, Azinho. E o animal afetado mesmo, que é o Azinho, Azinho, e o Bzinho, Bzinho, é 1 dividido por 16, que é 6,25%. Fazendo essa divisão 1 dividido por 16, vamos achar 6,25%.
25%, que é o animal infectado nesse primeiro cenário. Então, com azão, azinho, bezão, bezinho e cruzamento com azão, azinho, bezão, bezinho, a probabilidade é 6,25% de ser infectado. Agora, no gene B, quando cruzamos bezão, bezinho com bezão, bezinho, aí vai ser a mesma coisa, né? Vai dar bezão, 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 bezinho, bezinho, bezão, que é bezão, bezinho, e o bezinho, bezinho. Então, 4 possibilidades. A primeira, bezão, bezão. A segunda e a terceira, bezão, bezinho. E a última, bezinho, bezinho. Então, lembrando, se já tiver o dominante, então o animal não será infectado. Só se tiver os recessivos. Então, no gene A, o Azinho, Azinho, que é a possibilidade de 1/4. E no gene B, que é o Bzinho, Bzinho. Então, vamos fazer a conta para ver a possibilidade do animal ser infectado, que o animal deve ser Azinho, Azinho e Bzinho, Bzinho, para ser infectado. Então, 4 possibilidades para o gene A, 4 possibilidades para o gene B, multiplicando 16 possibilidades, porque como os genes são independentes, usamos a regra do produto para combinar as probabilidades. Então, quando não tem gene recessivo, quando tem o gene dominante, que são 3/4 no gene A e 3/4 no gene D, no gene B, a probabilidade é 9/16. Quando o gene A é dominante e o gene B é recessivo, não tem dominante, 3/4 vezes 1/4, 3/16. Azinho, azinho com Bzão alguma coisa, também vai ser a mesma coisa do de cima, 1/4 vezes 3/4, 3 dividido por 16. E agora o infectado mesmo, o animal infectado, que é o Azinho, azinho, que deu 1/4, e o Bzinho, bezinho, que também deu 1/4, que é 1/16. Então, 1 dividido por 16, que é realmente a probabilidade do animal ser infectado nesse cruzamento. Então, para facilitar, separamos o cruzamento dos genes A e gene B. Então, primeiramente, azão, azinho, quando cruzamos também com azão, azinho, lembrando que estamos no primeiro cenário, vai dar 4 possibilidades. A primeira delas é azão, azão. A outra, azão, azinho. A outra, azinho, azão, que é o azão, azinho. E a última, azinho, azinho. Então, 4 possibilidades. Uma delas, azão, azão. Duas delas, azão, azinho. E uma apenas, azinho, azinho. E lembrando que se tiver já o gene azão, o animal não será infectado. Ou seja, só se tiver azinho, azinho, que será infectado. Então, dentre as 4 possibilidades, apenas uma possibilidade que o animal será infectado. Então, de 2 cenários que eu trouxe, de um azão, azinho, Bzão, bezinho, com azão, azinho, Bzão, bezinho, a probabilidade do animal ser infectado é 6,25%. De outro cruzamento, de azão, azinho, Bzão, bezinho, com um animal infectado, azinho, azinho, bezinho, bezinho, vemos que a probabilidade do filho ser infectado é 1/4, 25%. Quando falamos em miopatia congênita em bovinos, é importante entender que o impacto vai muito além do aspecto, biológico. Na prática da pecuária, as consequências são diretamente significativas. Em primeiro lugar, temos as despesas com cuidados veterinários. Um bezerro afetado, por exemplo, pode exigir um atendimento constante, uso de medicamentos e manejo diferenciado. Tudo isso gera um alto custo ali na produção. Depois, há uma perda de produtividade. Animais com miopatia geralmente têm crescimento comprometido, dificuldade de locomoção e não atingem o desempenho esperado, seja
no corte, na parte do corte, ou na leiteira. E em casos mais graves, ocorre a mortalidade precoce, especialmente nos primeiros meses de vida, o que representa uma perca total do investimento naquele animal. Mas a boa notícia é que essa situação pode ser evitada. O manejo genético é a principal solução. Hoje já é possível realizar testes de DNA nos reprodutores para identificar quais são os portadores do gene defeituoso. Com isso, é possível evitar acasalamentos entre os portadores e o que reduz drasticamente a chance de nascerem animais afetados. Além disso, o uso de inseminação artificial com sêmen testado e certificado é uma estratégia segura e eficaz para melhorar, o rebanho e reduzir o risco de transmissão daquela doença genética. Existe, inclusive, ferramentas disponíveis para auxiliar esse processo, como programas de melhoramento genético oferecidos por instituições como a Embrapa, universidades centrais de inseminação. Eles já utilizaram marcadores, que permitem uma triagem rápida e precisa desses animais. Mas é importante lembrar que essa não é apenas uma questão econômica. Existe uma responsabilidade ética envolvida. Permitir que o nascimento de um animal com uma condição dolorosa e incapacitante, quando isso poderia ser evitado, é uma falha de cuidado no bem-estar animal. Por isso, o papel do produtor e dos técnicos, deve ser também o de zelar pelo sofrimento evitável. E a seleção genética consciente é a chave, para evitar que a doença continue sendo passada de forma silenciosa dentro daquele rebanho. E para encerrar, a miopatia congênita é uma doença evitável com conhecimento genético, Responsabilidade de boas práticas de manejo, aí é possível interromper a transmissão da doença entre os rebanhos. A genética mendeliana nos mostra como a herança funciona e nos ajuda a tomar decisões que vão economizar os recursos, melhorar a qualidade dos animais e evitar aquele sofrimento. Ou seja, aquele produtor informado não só gasta menos, como cuida melhor dos animais e melhora o padrão genético do seu rebanho.